E aí galera, aqui mais uma vez o Harold falando para o canal Bia Pro Gamer Brasil. E hoje eu estou trazendo para vocês a introdução ao sistema de defesas do game Command & Conquer Tiberium Alliance. Então vamos nessa! Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bia Pro Gamer Brasil. Então, como eu havia dito, hoje eu vou estar passando para vocês uma introdução ao sistema de defesas do game Command & Conquer Tiberium Alliance. Então esse é mais um vídeo focado para o pessoal que está começando no game. Mas é claro que se você é um player mais experiente e quiser ficar aí para assistir o que eu tenho para falar para a nossa galera mais jovem, fique à vontade e vamos nessa. Então pessoal, o que eu vou estar passando para vocês hoje? Eu vou falar para vocês quais são as estruturas necessárias para habilitar uma defesa dentro das bases de vocês, qual a utilidade dessas estruturas e também eu vou fazer uma demonstração de como funciona o sistema defensivo em si, ok? Então para começar, eu vou mostrar para vocês quais são as duas estruturas que habilitam a defesa nas bases de vocês. Quais são essas estruturas? São o quartel de defesa e a instalação de defesa. Qual a função dessas duas estruturas? O quartel de defesa, a primeira função dele é habilitar os pontos de defesa. Vocês lembram quando eu fiz o tutorial de introdução ao sistema de ataques e eu falei que vocês poderiam montar o ataque de vocês de acordo com os pontos de ataque que vocês tivessem? Na defesa funciona da mesma maneira, porém na defesa o limite máximo de pontos de defesa que vocês podem ter é 300 pontos. Porém, vocês também atingem esses 300 pontos quando o quartel chega no nível 28. Então a primeira função do quartel de defesa é, conforme vocês vão fazendo os upgrades, vocês vão tendo mais pontos de defesa para colocar unidades defensivas nas bases de vocês. A segunda função dele é definir o nível da defesa de vocês. Por exemplo, o meu quartel de defesa está no nível 52. Então o nível máximo que eu posso ter de unidades de defesa na minha base é o nível 52. Se eu quiser ter no nível 53, 54 e assim por diante, eu preciso fazer o upgrade dessa estrutura. Então essas são as duas funções dessa estrutura aqui. É fornecer pontos de defesa até o nível 28 e a partir daí vocês precisam continuar fazendo o upgrade dele para que vocês continuem podendo evoluir a defesa de vocês colocando ela a níveis superiores, ok? Agora vamos falar da instalação de defesa. A instalação de defesa ela também possui duas funções dentro do sistema defensivo do game. O primeiro deles, que é o mais simples, é porque quando vocês forem montar a defesa de vocês, vocês vão perceber que determinadas unidades elas vão exigir de vocês o quartel de defesa no nível 1 e também a instalação de defesa em determinado nível. Eu vou colocar uma defesa minha rolar aqui no replay, enquanto eu vou falando mais sobre a instalação de defesa para vocês, ok? Eu vou estar mostrando esses 3 ataques que eu recebi e fui destruído aqui para explicar para vocês hoje. Então, vamos deixar rolar aqui. Outra função muito importante na instalação de defesa é porque quando vocês são atacados, no caso esse player aqui que me atacou, ele não conseguiu me destruir no primeiro ataque. Porém, vocês podem ver que ele conseguiu derrubar praticamente toda a minha defesa. O que acontece no segundo ataque? A minha defesa ela não vem completamente destruída. Por quê? Porque eu tenho a instalação de defesa. A função principal da instalação de defesa é fazer que quando vocês recebem um ataque, se o player não derrubar vocês, no próximo ataque a defesa de vocês vai voltar com 70% da vida dela. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês como é que foi o segundo ataque dele. Vocês podem ver aqui, ó, no início do segundo ataque dele, as minhas unidades que foram destruídas no primeiro estavam com 70% da vida. Ou seja, isso me protege para que ele não faça apenas um ataque, derrube toda a minha defesa e depois eu fique sem proteção. Eu vou mostrar para vocês. Claro que elas não vão ter o mesmo efeito, mas já é uma proteção, sem contar que o ataque dele está num nível muito maior que o da minha defesa. Então essa vantagem ela é realmente muito importante. Mais um detalhe importante, pessoal. A instalação de defesa de vocês nunca podem ter, por exemplo, uma unidade nível 54 e a instalação de defesa nível 53. Isso reduz a eficácia da instalação de defesa. Vocês podem ter no máximo uma unidade de nível 53, ou todas as unidades no nível 53. Porém, um conselho que eu e muitos players fazem
quando a gente está montando a defesa, é sempre que vocês precisam fazer o upgrade do quartel de defesa, vocês mantêm a instalação de defesa sempre um nível acima. Eu vou fazer o upgrade do meu quartel de defesa para o nível 53, antes disso acumula Tibério, vai lá e joga a instalação de defesa para o nível 54, e depois vocês fazem o upgrade do quartel de defesa para o nível 53. Por quê? Porque isso garante que vocês tenham a maior eficácia de reparo das suas unidades defensivas quando vocês precisam ir para a guerra, ou então nos novos servidores onde nós somos atacados pelos esquecidos. Então isso é muito importante. Mantenham sempre a instalação de defesa de vocês um nível acima do quartel de defesa, que aí vocês não vão ter problema com a eficácia de reparo de vocês. Ok? Outra coisa muito importante que a gente tem dentro do sistema defensivo é a questão dos apoios. O que são os apoios? Aqui nessa base eu estou com o apoio Sky Strike. Ele é especializado contra a infantaria. Vocês lembram que lá no primeiro tutorial eu mostrei para vocês aqui em investigação que a gente tinha essas duas unidades para poder fazer a investigação delas, que é o canhão iônico e o apoio Falcon? Então, elas também são unidades de apoio. Se eu vier aqui na minha base, vocês vão ver que eu poderia colocar elas. Eu só posso ter uma unidade dessas por base, ou seja, aqui eu tenho o apoio Sky Strike, eu não posso colocar também o canhão iônico e o apoio Falcon. Vocês têm que escolher uma de cada uma. O apoio Sky Strike, quando alguém ataca vocês, logo no início do ataque, ele já lança um disparo contra todas as unidades de infantaria do inimigo. Ou seja, quando o inimigo vem atacar vocês, eu tenho o apoio Sky Strike na minha base, todas as unidades de infantaria dele, logo na saída do ataque, vão receber um tiro desse apoio, ok? O canhão iônico, ele lança um tiro contra os veículos, e o apoio Falcon, ele lança um tiro contra as unidades aéreas, ok? Eu vou mostrar para vocês de novo o primeiro ataque para que vocês possam perceber a funcionalidade do apoio. Se eu clicar aqui na base, vocês podem ver aqui a informação. Meu apoio Sky Strike nível 53, ele está com condição de 100%. Ele tem uma eficácia de 5% contra a infantaria, que é a especialização dele, e 3% contra veículos e contra aeronaves. Então ele atira em todo mundo, porém a eficácia maior dele é contra a infantaria. Ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Vocês podem ver ali, ó, na saída tomou um tiro, segunda onda, na saída tomou um tiro também. Vocês podem ver que nem todas as unidades aqui levaram, mas aqui é por causa da proteção do Kodiak, mas isso não é para mim falar hoje, ok? Pessoal, outra coisa muito importante com relação aos apoios. Vocês podem ver que todas essas minhas bases aqui, elas têm apoio. O que acontece quando vocês são atacados dentro do território da aliança de vocês e mais bases têm apoio para ajudar vocês? Acontece o seguinte, vocês recebem o apoio de todas as bases da aliança que estão na volta de vocês. Ou seja, no primeiro ataque vocês seguram com apenas um apoio, somente o da base de vocês. No segundo, dependendo de como que está a posição, vocês já podem ter recebido mais um ou dois apoios. E no terceiro ataque, aí sim, você já tem mais apoios carregados. Então isso é uma parte muito importante do game. Por exemplo, aqui vocês podem ver que as minhas bases, elas estão com os apoios bem mesclados. Se eu clicar aqui, vocês vão ver que eu tenho um script que eu posso verificar os apoios da minha base. Então aqui, ó, todas as minhas bases, quais são os apoios, os níveis, Skystrike, Iônico, Falcon. Então aqui vocês podem verificar qual é o tipo de apoio que vocês têm nas bases de vocês. Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa questão do apoio carregado durante o ataque. Vocês já viram no primeiro ataque que o primeiro tiro ele tirou um pouquinho da vida, mas não foi lá grandes coisas. No segundo eu nem vou mostrar porque ainda não tinha carregado os outros apoios. Porém, veja como é que vai ficar a vida de todas as unidades dele agora no terceiro ataque, quando já tinha carregado os outros apoios que estavam na volta da minha base que ele estava atacando. Vejam só. Vocês podem ver que já vem bem mais tiro e que tira mais força das unidades dele. É claro, não tirou muita coisa, porque os apoios das minhas bases secundárias são apoios que não estão nem no nível 40 e as unidades dele são unidades de nível 55. Se todos os meus apoios estivessem no nível 50, era provável que as unidades dele tinham ficado com menos de 50% de vida, reduzindo a eficácia em muita coisa.
Então essa é a importância do reparo. Muitas vezes, se vocês têm um player que ele vai receber ataque e ele aguenta até o quarto ataque, normalmente ele não vai ser derrubado se ele tiver com bastante bases da aliança dele na volta. Por quê? Porque a partir do quarto ataque, ele vai ter tanto apoio carregado que a pessoa que está atacando ele vai enviar o ataque e esse ataque já vai sair praticamente morto. Em épocas de guerra, às vezes você lança um ataque num player, se você não derruba ele até o terceiro ataque, você pode desistir, porque ele vai ter tanto apoio carregado que você vai mandar um ataque e normalmente já vai matar todos os seus veículos ou então toda a sua infantaria. Tá? Então o apoio ele é muito importante em época de guerra por causa disso e é importante saber usar. Por que eu digo saber usar? O apoio Sky Strike, vocês podem apoiar alguém até 8 campos de vocês. O apoio Falcon, que é o apoio antiaéreo, vocês podem apoiar até 10 campos. E o apoio com canhão iônico, que é o apoio anti-veículos, vocês podem apoiar até 12 campos. Então, vocês têm que sempre analisar quem é que está na volta de vocês, quantos apoios vocês podem receber. Mas o apoio é uma questão muito importante e salva muita gente no game, inclusive no M13. No M13, o pessoal, quando não consegue segurar muita coisa, a dica é se juntar, colocar o apoio em todas as bases e aí poder fazer o avanço contra os esquecidos, porque o apoio funciona também contra os esquecidos, ok? Então, para finalizar, pessoal, eu vou dar um bônus para vocês aqui, que vocês podem ver que essa minha base ela não está com as estruturas 100%. Eu fui atacado, fui destruído, e o que vocês têm que fazer quando vocês são destruídos? A primeira coisa, vocês realocam a base de vocês colocam ela no chão, no caso, e vocês precisam recuperar ela. Como é que vocês recuperam a base? Vocês clicam aqui na chave de reparo e podem clicar em cada estrutura para fazer a recuperação, que vocês vão estar acumulando esse tempo de reparo aqui em cima, e vocês vão gastar Tiberium para fazer isso, ou seja, a partir do momento que vocês são destruídos, vocês começam a acumular esse tempo para reparar a base, e também vocês vão gastar Tiberium para poder recuperar a base de vocês. Vocês podem clicar em reparar tudo, porém eu não aconselho vocês a fazer isso. O que vocês têm que fazer quando vocês são destruídos? Coloca a base no chão, as duas primeiras estruturas que vocês recuperam, a instalação de defesa e o estaleiro de construção. Por quê? Porque a instalação de defesa, se vocês forem atacados de novo, ela vai garantir mais uma proteção para vocês, porque se o cara passar das unidades defensivas de vocês e não derrubar na primeira vez, ele vai ter que dar um segundo ataque e vocês vão ter unidades defensivas ainda para segurar vocês até que ele consiga derrubar a instalação de defesa. E o estaleiro de construção, ele é uma unidade muito importante no jogo, porque se eu pegar um estaleiro de construção e colocar ele aqui, por exemplo, o player que vier me atacar, ele não precisa derrubar nenhuma das minhas outras estruturas. Ele só precisa focar o ataque dele para derrubar o meu estaleiro de construção. Quando ele derrubar o meu estaleiro de construção, a minha base é destruída. Ele pode não encostar em nada mais. Se ele derrubar o estaleiro, já era para minha base. Então essa é a importância de vocês recuperarem também o estaleiro de construção. Após vocês fazerem isso, o que vocês precisam recuperar? Poxa, vocês podem recuperar o apoio de vocês, ou então partir para a recuperação do ataque, para que vocês possam fazer um contra-ataque no cara. Então o que vocês fazem? Vocês fazem essas duas estruturas, e aí vocês recuperam o centro de comando, as casernas, o aeroporto e a fábrica. Aí vocês podem fazer o apoio e, por final, o quartel de defesa. Depois que vocês recuperarem todas essas unidades, aí vocês partem para recuperar as estruturas de recurso. Começando pelo quê? Comecem sempre pelos acumuladores, depois passam para os silos e deixem os harvesters para o final. Por quê? Porque vocês lembram que eu falei lá no tutorial de sistema de bases e recursos que quando vocês são atacados e movimentam, a produção de pacotes de recurso ela é interrompida. Então foquem em recuperar primeiro os acumuladores, podem recuperar as usinas também, porque elas vão ajudar, porque elas em 100% vão ajudar a aumentar ainda a produção contínua de vocês. Por quê? Porque vocês vão precisar ter energia caso vocês queiram fazer um upgrade de ataque ou então um upgrade de defesa para fazer um contra-ataque. E a energia é algo que vocês não têm como conseguir atacando ou transferir das outras bases. Se vocês forem atacados, mas as outras bases continuarem de pé, vocês podem acumular energia, transferir recursos, aumentar a defesa de vocês ou o ataque e ir para cima do cara de novo.
Então, por isso que sempre que vocês forem destruídos, recuperem primeiro as estruturas básicas da base e aí comecem a fazer a recuperação dos recursos pelos acumuladores, as usinas, e aí sim os silos e por final os harvesters, ok? Então essa era a última dica que eu tinha para passar para vocês aí hoje. Até já deixa eu clicar aqui no meu acumulador, deu, tô feito mais um pouquinho de reparo nele. Então pessoal, esse vídeo de hoje ele fica por aqui, ele era uma introdução básica mesmo ao sistema de ataques, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um gostei aí embaixo nesse vídeo. Inscrevam-se no canal, comentem, vocês podem procurar também em game para estar solicitando ou então dando dicas de temas que eu posso trazer aqui no canal. O pessoal está me pedindo bastante o tutorial com relação à defesa contra os esquecidos. Eu não sei se eu vou conseguir fazer na semana que vem, mas no máximo na outra eu pretendo estar lançando esse tutorial aí para vocês. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu agradeço o pessoal que está participando do canal, que já se inscreveu. Fica aqui meu muito obrigado e até a próxima.